Bom, então continuando, a gente, a partir desse ponto, tá? Foi o ponto que a gente parou na aula de ontem, tá? A gente vai só concluir o assunto, certo? A gente vai só concluir o assunto aqui, está no finalzinho, né, da chamada Guerra de Independência. Então, gente, resumidamente, tá? Vamos voltar aqui rapidinho, tá? Resumidamente, o que vocês devem relembrar, na verdade, é só os motivos que levaram a essa guerra de independência, tá? Geralmente, eu gosto, se fosse em aula presencial, acho que em 2 aulas a gente terminava, né? Que são aulas de 1 hora. Mas, como nós estamos aqui na aula, né? Como nós estamos aqui nas aulas de um horário reduzido, então a gente teve mais aulas, tá? Mas, resumidamente, pessoal, você pode, assim, na sua cabeça, tá? E você pode dividir esse assunto em 2 partes, tá? Você pode dividir esse assunto aqui facilmente em 2 partes, certo? A primeira parte, tá, desse assunto aqui é você entender a causa da guerra, tá? No caso, a gente chama de guerra de independência, certo, pessoal? Ou seja, aquela última batalha que fez com que os Estados Unidos se separassem definitivamente da Inglaterra, ok? Então, essa é chamada de guerra de independência, tá? Então, a primeira parte do assunto, para vocês aí, vocês lembrarem disso. Guerra de independência, motivos que levaram à guerra de independência, tá? Ou motivos, causas, certo? Que levaram à guerra. E aí a causa primordial, gente, primeira coisa, né? Logo no começo do assunto a gente sempre mostra essa diferença, né, de norte e sul, tá? A gente mostra que a diferença de norte e sul, para vocês entenderem que uma é de exploração e outra é de povoamento, mas entrando definitivamente nas causas. Primeira grande causa, pessoal, tá? E outra, nós podemos até dividir as causas em 2. A primeira grande causa, Guerra dos 7 Anos, certo? Ou seja, onde a Inglaterra vence a batalha contra a França, mas ela fica com os cofres vazios. E aí já emenda, né? Já conecta, né? Já leva ao segundo grande motivo, que são os impostos. A gente viu na aula de ontem, tá? Inclusive, quem faltou na aula de ontem, é de extrema importância que você reassista a aula, tá? Tá gravadinha lá, já mandei para vocês, tá? Reassistam a aula, porque eu coloquei até algumas leis que não estavam aqui, certo? Então nós temos aí lei do chá, depois lei do selo, depois a lei do açúcar, as leis Townshend, né? Que eram aquelas leis com produtos básicos, certo? Depois nós vamos ter aqui as chamadas leis intoleráveis. Aliás, nós vamos ter dois grandes levantes, né? O massacre de Boston, tá? Que é quando aí a galera se reúne, né, para jogar bola de neve na polícia como forma de protesto, acaba sendo massacrada, tá? E algum tempo depois aconteceu a chamada de Boston Tea Party, tá? Ou festa do chá de Boston, né? Você pode ver aqui, ó, certo? Foi quando os colonos, né? Foi quando os colonos aí eles vestidos de índios, né? Eles invadiram os navios e jogaram chá no mar, certo? O que por sua vez Eu né, a imagino Inglaterra deles fazendo isso. fazendo o quê? Jogando chá no mar? Jogando no mar. Porque eles não Sim. tinham acesso mesmo. É exatamente isso. Né? Eles não iriam ter acesso de qualquer maneira, então é melhor, né? Já que é melhor dar um prejuízo neles, né? Porém, a gente viu também que a consequência, né? A consequência desse ato foi muito pesada, né? Porque a Inglaterra ela vai lá e cria, né? Impõe, né? As chamadas leis de coerção, tá? Lei de coerção. E lembrando que coerção vem de coagir. É quando impõe algo a você, certo? O que essas leis de coerção, ela ficou conhecida popularmente, tá? Ela ficou conhecida popularmente como leis intoleráveis, tá? Os colonos aí, ingleses, americanos, aliás, eles não chamavam de leis de coerção, chamavam de leis intoleráveis, certo? E aí nós vimos diversas coisas. Ela fechou o porto, né? Ela impôs dos impostos e tal. Enfim, tudo isso aí foi uma forma que a Inglaterra teve de pressionar os colonos americanos, tá? E aí, gente, nós chegamos aqui, né, na chamada, no primeiro congresso da Filadélfia, tá? Primeiro congresso da Filadélfia. Então, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Devido a tudo isso, os próprios colonos americanos perceberam que tinha que tomar uma atitude. Essa briguinha, sabe? Essa briguinha de vai e vem, eu te dou uma tapinha, tu me dá uma tapinha, né? Apesar de que a tapa na Inglaterra era mais forte, né? Geralmente sempre era mais forte. Mas, tipo, esse vai e vem estava ficando insuportável, não dava mais, não estava ficando mais, certo? Não estava dando mais para os colonos americanos, certo? Então eles decidiram fazer uma reunião, né, com os principais intelectuais, tá?
com os principais líderes ali, militares, políticos, advogados, juízes, médicos, enfim, né, a nata, certo? A nata da intelectualidade ali dos americanos, tá? Eles decidiram fazer essa reunião para decidir o que fazer, certo? E aí aconteceu o chamado Primeiro Congresso da Filadélfia. Lembrando que congresso é tipo uma grande reunião, tá? Não é apenas uma reuniãozinha rápida ali, não. É uma grande reunião com proposta de terminá-la apenas quando resolver o problema, tá? Ou apenas quando decidirem o que fazer, certo? Então vamos lá, gente, vamos ver aqui. Então os colonos do norte, tá? Lembrando que isso aqui aconteceu no norte, tá? Lembre-se que o norte intelectualmente era muito mais desenvolvido do que o sul, certo? Muito mais desenvolvido do que o sul, até porque o sul, não esqueçam, gente, colônia de exploração. Então ele estava preso naquele negócio de fazendas, grandes propriedades, com escravos e tudo mais, tá? Bom, então vamos lá. Então os colonos do norte resolveram promover em 774, né, um congresso para tomarem medidas, foi o que eu acabei de falar para vocês, certo? Gente, um detalhe muito importante que eu já vi muito aluno cair, né, nessa casquinha de banana é o seguinte, preste atenção aqui. Vou até grifar aqui com a linha mais grossa que tiver. Gente, este primeiro congresso, tá? Para você poder diferenciar. Pessoal, qual a diferença do primeiro para o segundo? Olha só. Tem um detalhezinho chave, tá? Tem outros detalhezinhos ali também que são diferentes, mas tem um detalhezinho chave, o pulo do gato, tá? O grande detalhe, pessoal, que vai fazer com que vocês entendam a diferença, a maior diferença, vamos dizer assim, do primeiro para o segundo congresso é o seguinte. Neste primeiro congresso, a palavra-chave está aqui, gente, ó. A palavra-chave está aqui, ó. Eles não tinham caráter separatista. Gente, a palavra separatista vem de separação. É meio óbvio isso aqui, tá? Então, percebam, mesmo com toda essa situação, tá? Mesmo com toda essa situação, preste atenção, mesmo assim, os colonos americanos, eles ainda não passavam pela cabeça dele, ou passavam um pouco pela cabeça dele, realmente se separar da Inglaterra, tá? Ou seja, o objetivo primário deles não era se separar da Inglaterra, mas era, ó, preste atenção aqui, ó, retomar a situação anterior. Ou seja, voltar para aquele período onde não tinha tantas leis, onde não tinha tantos impostos, onde não tinha tanta repressão da Inglaterra, certo? Então, gente, essa é a grande diferença do primeiro congresso, tá? Do primeiro congresso para o segundo congresso, tá? Esse primeiro, eles ainda não tinham esse grande objetivo de se separar da Inglaterra, certo? Porque o objetivo deles era apenas entrar num acordo, tá? Ali, tentar entrar num acordo para que eles pudessem voltar para aquela situação anterior lá, né? Vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? De paz e tranquilidade, onde cada um seguia a sua própria vida, né? O norte, povoamento, né? Focando ali no seu próprio sistema interno, o sul de exploração, continuando com aquela ideia de exportação, de escravos, enfim, voltar para aquela vidinha comum de antes. Tá claro, gente, isso aqui para vocês? Sim. Tá, né? Então, Sim. por conseguinte, por questão lógica e óbvia, né, por uma questão de lógica óbvia, se esse primeiro congresso não tinha o objetivo de se separar, o segundo congresso vai ter o objetivo de se separar. Eu acho que isso aqui ficou claro até para um aluno do sexto ano. Certo? Eu acho que isso aqui ficou claro até para um aluno do sexto ano. Sim. Ok? Vamos lá. Então, tem um detalhezinho aqui importante, tá? Exatamente. A Emily comentou aqui, gente, que esse primeiro congresso aqui, ele foi feito muito mais pelos intelectuais, pelos ricos. Então, se os ricos conseguissem entrar num acordo com a Inglaterra para voltar para a situação anterior, eles continuariam sendo beneficiados, né? Então, lembrando que aqui o povo, eles não estão nem aí para o povo, né? Então, basicamente é o seguinte, olha só o que diz aqui, o rei inglês Jorge III, tá, não aceitou essa proposta de voltar, né? E aí, ó, muito pelo contrário, adotou mais medidas controladoras restritivas, como, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, né? Ele intensificou mais ainda as chamadas leis intoleráveis. Cara, olha que coisa absurda isso, velho, né? E olha que interessante, lei do aquartelamento, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Obrigado a fornecer moradia, alimento, transporte para os soldados, né? Então, gente, perceba uma coisa. Ao invés da Inglaterra aceitar, e vamos combinar bem, né? Foi até
eu até diria que foi muita ingenuidade da parte dos americanos, dos colonos americanos, acreditar que a Inglaterra iria voltar atrás. Né? Seria muita ingenuidade, né, acreditar nisso. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: o rei inglês, na época, o George III, não aceitou, intensificou mais ainda as leis intoleráveis, né, intensificou mais ainda, e o que é que acontece? Eles acabam sendo obrigados a fazer um segundo congresso, né, segundo congresso da Filadélfia, certo? Eles foram obrigados a fazer o segundo congresso, né, aqui o congresso da Filadélfia, e aí vamos ver o que é que teve aqui no segundo, tá? Então, mais uma vez aqui, tá? É um segundo congresso com o objetivo maior de conquistar a independência, gente. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Se na primeira reunião, no primeiro congresso, eles não tinham esse objetivo separatista, aqui, ó, o objetivo maior de conquistar a independência. Eu acho que ficou claro para vocês a diferença da primeira para a segunda reunião, né? Na primeira eles tentaram ser bonzinhos, tentaram fazer um acordo, tentaram ali ainda ser diplomáticos. A Inglaterra, o George III, né, o rei da Inglaterra, não estava nem aí, meu amigo, não estava nem aí, certo? E a Inglaterra não aceitou, eles tiveram que fazer um segundo congresso. Gente, olha que interessante, cara, isso. Nesse segundo congresso da Filadélfia, os colonos americanos estavam tão decididos, mas tão decididos a ficar independente, que mesmo antes de rolar a guerra, ou seja, mesmo antes da Inglaterra aceitar, isso é que é coragem, né? Isso é que é confiança no que eles têm, né? Confiança na luta deles. Eles tinham tanta confiança, pessoal, que mesmo antes, preste atenção, mesmo antes da Inglaterra aceitar, o famosíssimo, aliás, Thomas Jefferson, né? Um cara muito famoso, né? Thomas é um cara quase que idolatrado lá nos Estados Unidos, né? O Thomas Jefferson foi ele que redigiu a famosa Declaração de Independência, tá? Foi ele que escreveu a Declaração de Independência. Então, cara, olha que interessante isso, velho. Eles tinham tanta fé na luta deles, né? Eles tinham tanta confiança no que eles iriam lutar ali até conseguir, que mesmo antes da Inglaterra aceitar, eles já escreveram a Declaração de Independência. E a verdade é tanta que, olha aqui, gente, na parte da terceira linha, dessa linha aqui abaixo, a Inglaterra não aceitou a independência de suas colônias e declarou o quê? Declarou guerra. Né? Isso aqui era meio que óbvio, né? Declarou guerra. E aí, gente, é o que eu falei para vocês, né? Aqui logo no começo do assunto, é o que foi conhecido popularmente como Guerra de Independência, tá? Que vai durar aí, né? De 1776, tá? A 1783, certo? Então vai ser uma guerra aí que vai durar alguns anos, tá? Vai durar alguns aninhos aí de guerra, certo? E, cara, olha que interessante, velho. Aqui vem uma coisa bem interessante, mano. Já ouviram aquele ditado? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Sim. Já ouviram esse ditado, gente? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Gente, olha que interessante. Devido à questão de quantidade de soldados, quantidade de recursos, se os Estados Unidos sozinho entrasse na guerra, ele ia perder. Tá? Mais uma vez a Inglaterra iria vencer. Mas os Estados Unidos, que não é bobo nem nada, né? Os colonos americanos, que não são bobo nem nada, né? E aí vai aparecer a figura do famosíssimo George Washington. Tá? O George Washington era um general, tá, de guerra, um famosíssimo general de guerra, um grande estrategista. E, gente, ele foi buscar apoio de quem? Da França. Lembra que a França perdeu a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra? Então a França estava... Né? Cara, olha como a história se amarra. Né? A França perdeu a Guerra dos 7 Anos. Então ela estava, né, querendo tomar aquilo que ela perdeu, né? As terras que ela perdeu. Ela estava com aquele sentimento de raiva, de vingança contra os Estados Unidos, contra a Inglaterra, perdão. Mas a França sabia que se fosse tentar de novo meter a cara com a Inglaterra, ia perder. Mas sabe o que ela fez agora? Professor, mas se ela tivesse a ajuda dos Estados Unidos e da Espanha, aí seria tudo mais fácil. Exatamente. Por isso que eu falei o ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Foi tipo a França. Imagina do ponto de vista da França. A França olha e diz: poxa, os Estados Unidos está querendo ter um inimigo que é a Inglaterra. Só que a Inglaterra também é minha inimiga.
Por que a gente não se une? Gente, então vai haver essa primeira união. Tem alguém que está com o áudio ligado aí, eu acho que é o Lucas. Lucas, liga o seu áudio, Lucas. Eu acho que é, tá? Tem alguém com o áudio ligado aí. Vocês estão aí, tá, gente? Então vai haver, gente, essa primeira união, aí, tá? Vai haver essa primeira união entre França e Espanha, tá? Entre gente, entre Estados Unidos e França. E logo após, né, eles também conseguem o apoio da Espanha. Então agora, meu irmão, era 3 contra 1, né? Cada um, claro, né, cada um com seu objetivo, né? A França tinha os seus motivos, né, para se unir com os Estados Unidos. A Espanha tinha seus motivos também, né? Eu não vou me aprofundar agora, porque senão levaria muito tempo para me explicar para vocês os motivos específicos de cada um deles, tá? Mas enfim, cada um tem os seus próprios interesses e aí vai haver, né, essa união, né? Vai haver essa acho maravilhoso isso, velho. Né? Vai haver essa união, né? essa tríplice aliança aqui, né, entre Estados Unidos, França e Espanha, né, contra a Inglaterra. E olha, gente, presta atenção, ó, presta atenção. A guerra durou muitos anos, viu? A guerra durou muitos anos, 76 até 83. Né? Ela durou muitos anos, certo? Ao todo, 7 anos aí de guerra. E olha, 3 países contra a Inglaterra. E olha o tanto que ela conseguiu resistir. Né? 3 contra ela sozinha e ela não conseguiu resistir durante 7 anos. Né? Então você vê que a Inglaterra era uma potência muito poderosa na época. Né? Uma potência muito, muito forte. Certo? Bom, então para poder encerrar o nosso assunto, está aqui uma imagem, né, mostrando aqui a guerra, né, eles se reunindo para lutar, né, uma luta armada mesmo. Né? Olha aqui, alguns soldados, isso aqui são soldados franceses. Tá? Isso aqui é a roupa tradicional dos franceses, tá? Essa roupa mais alaranjada, vamos dizer assim, certo? Tranquilo, Murilo. Olha só, claro, gente, aqui são várias pinturas, tá? São pinturas mostrando as batalhas e tal. É muito legal, cara. Pronto. Aí tá aí uma parte da história dos Estados Unidos que eu acho legal, né? Essa luta de independência. Essa imagem aqui é muito famosa até hoje. Nossa, tá? Tá linda. Caramba! Né? Essa imagem aqui ela é muito famosa até hoje, né, como símbolo de luta, né, norte-americana. Tá? Muito famosa mesmo. Parece aquele negócio do Assassin's Creed, esse cara. É bem parecido. Bom, gente, e aí o que acontece? Né, como eu falei para vocês aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. A guerra termina, né, em 1783, quando a Inglaterra realmente pede arrego, né, ela percebe que ela não vai continuar, ela não tem condições de continuar nessa guerra. E aí ela finalmente, depois de uma grande batalha que durou 7 anos aí, ela concedeu, né, a independência aos Estados Unidos, certo? E as 13 colônias, no caso, tá, pessoal? E logo após essa batalha vai ser criada a Constituição dos Estados Unidos. E, gente, eu já comentei com vocês isso, cara. Uma coisa que eu acho fantástica, velho, é isso, gente. Essa Constituição foi a primeira Constituição, certo? Criada lá pelos Thomas Jefferson, né, e concluída em 1783. Gente, essa Constituição existe nos Estados Unidos até hoje. Ele só teve uma Constituição criada nesta época e existe até hoje. Então, isso eu admiro neles. Mudança na nossa. Isso eu admiro até hoje, pessoal. Sabe por quê? Porque eles foram firmes, eles fizeram algo tão bem feito e eles são tão honrados nesse sentido aqui específico, que eles não passaram por cima da Constituição deles. Gente, sabe quantas constituições o Brasil tem? A que nós temos hoje, pessoal, a Constituição nossa, que foi completamente ridícula e vergonhosa, né? Então vocês viram aqui que foi através de luta, através de intelectuais lutando ali através da diplomacia, né? Através da luta armada. O povo realmente se uniu para lutar, né? Diferente da nossa, que foi comprada através de corrupção, enfim, uma coisa ridícula. Né? Bom, gente, então é isso por hoje, tá? Então, a partir da semana que vem, tá? A partir da semana que vem, nós vamos continuar, muito provavelmente com Guerra de Secessão, tá? Mas eu vou conferir direito no livro de vocês, tá? Mas provavelmente será Guerra de Secessão.